Olá, seja bem-vindo ao Aguiar DevTalks. Eu sou o Thiago Aguiar, o seu host. E hoje, no programa 39, nós vamos falar sobre o layoff. E vamos tentar entender um pouco sobre isso que tem acontecido não só no Brasil, mas também no mundo. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter e LinkedIn. E agora vamos conhecer os nossos convidados. Hoje, um programa diferente. Vamos conversar aqui só com o pessoal da casa. Então, nossos convidados são os nossos hosts hoje. Vamos ter mais programas assim, né? Nesse formato aqui, mais rodinha de conversa. E vamos falar de um polêmico tema aí que eu acho que ainda está perdurando e talvez até cíclico. Não sei, vamos pegar aí a opinião de cada um para a gente ver qual que é o entendimento, a perspectiva de cada um para esse assunto tão polêmico que é o layoff, né? Você clicou aqui, você já sabe, tá no título, né? Vamos falar de layoff. E com a gente aqui temos os nossos queridos hosts. E aí, Peixoto, como é que você tá para falar disso aí? Opa, gravando num feriado de manhã só pro patrão não mandar embora. Vambora aí. Bora lá. E você, Yuri, como é que tá? Eu tô de boa aqui no feriadão, mas empolgado aqui pra gente conversar sobre esse assunto que vai ser polêmico. Bora lá, como o Peixoto falou, hora extra do feriado paga mais, então vambora. Bom, se você caiu de paraquedas aqui só de curioso e não sabe o que é um layoff, né? É quando acontece, né, para uma solução para cortar gastos da empresa, né, fazer uma economia ali, porque se você não sabe, a empresa vive de lucro, né, e quando ela não dá lucro, um movimento mais óbvio a se fazer é cortar gasto, para ela se manter. Infelizmente é isso, né? E aí, uma coisa que eu já vou começar aqui falando com vocês é o seguinte: tem se vendido, né, que a empresa ela é uma coisa meio que parece que ela é a vilã, né? Assim, poxa, a empresa está demitindo, ela mandou os funcionários embora, ela é má, né? Mas como eu disse, para surpresa, não sei se algumas pessoas ficaram surpresas, né? Assim, a empresa não vive de paz e amor, né? Ela vive de dinheiro, né? E se não está entrando dinheiro, está acontecendo alguma coisa. Infelizmente, isso é um movimento que às vezes acontece, né? A empresa não é obrigada a manter seu quadro de funcionário. Claro que eu acho que ninguém manda ninguém embora por prazer, né? Se possível, a empresa quer crescer, né? Ela não quer demitir ninguém, né? E principalmente num cenário como esse, né, gente? Infelizmente, vai embora também pessoas boas, né? Não entra aqui não é um critério, assim, não, vou mandar embora, então só quem talvez não está tendo um desempenho muito bom ou não está se dando com o perfil da empresa. Não, infelizmente acontece que algumas pessoas vão ser mandadas embora infelizmente por estarem no lugar na hora errada, né? Aí, minha opinião é que o problema não é o fato de as pessoas serem necessariamente demitidas, né? Como a gente disse aqui, a empresa acaba que entra num cenário onde ela não tem onde fugir. Para mim, o problema é falta de transparência, o motivo da demissão e como elas são feitas, né? Aí, eu não sei de vocês, o que vocês acham disso aí. Fiquem à vontade. Eu até concordo contigo, essa questão da saúde da empresa relacionada à empresa precisa crescer, precisa trazer lucros para ela gerir seus funcionários e crescer, mas eu entendo que a gente também está no cenário atípico, né? Não é algo... Pode até dizer comum haver demissões nas empresas, mas essa grande quantidade de demissões em massa, né, esses layoffs que vem acontecendo, não é algo comum, não é algo normal. E é isso que eu acho que a gente poderia puxar aqui para tentar entender o porquê que isso está acontecendo, né? Qual é o cenário mundial? Será que foi a pandemia? Será que foi o mercado financeiro? Esses pontos que a gente podia tentar decifrar aqui do porquê que as empresas fazem isso. Eu entendo que tem falta de planejamento, né? Muitas vezes, acredito que pela questão da pandemia ter facilitado as contratações no mundo inteiro, né? Ter quebrado fronteiras ali dentro do seu município, do seu estado, para contratação, que isso realmente aconteceu muito. Eu fui uma das pessoas que saí do meu trabalho regional para trabalhar sem limite de fronteira, assim como muitos colegas meus. Então, pode-se dizer que teve um inchaço, né, dentro das empresas de contratações de profissionais. E eu acredito que o cenário mundial era outro, e agora o cenário mundial mudou,
né? A gente vê aí que está tendo alguns impactos financeiros no mercado mundial, e eu acredito que isso afeta, né? Essa grande massa de contratação chegou uma hora que ficou insustentável para a empresa, uma vez que ela está tentando nadar lá contra a correnteza do mercado financeiro. E aí uma das soluções que ela traz é essa questão de demissões. Eu entendo, porque existem startups que precisam de financiamento, precisam de apoio financeiro de outras instituições para poder funcionar. E até entendo os layoffs, demissões em massa nessas empresas para elas poderem tentar sobreviver. Tem até algumas que não conseguem sobreviver, né? Tem um início considerado como um unicórnio, crescendo rapidamente e chega até ponto de quebrar. Conheço algumas empresas que aconteceram isso. Agora eu pergunto, e as Big Tech aí? A gente viu aí o Google, Facebook, Meta, Twitter, a galera, todo mundo demitindo muita gente. Percentualmente parece um valor pequeno, mas se você pega a quantidade de pessoas, é um volume muito alto. E aí eu pergunto, essas Big Tech que não precisam de financiamento financeiro, que tem um volume de caixa, tem um valor enorme de montante de financeiro, será que eles demitiram por causa de contenção de custo, de risco de quebra? Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que tem um pouquinho do que eles chamam do efeito manada. Acho que eles aproveitaram o embalo de a galera tá demitindo, então, além de ter um efeito manada de acompanhar junto para entender o cenário mundial, eu acredito que eles aproveitaram o momento para não ficar lembrado no mercado. Porque todo mundo sabe que é ruim você ter uma empresa que fez uma demissão em massa. Eu, particularmente, não queria ir trabalhar numa empresa que frequentemente faz demissão em massa. Isso é fato. Então, se você entra ali no meio, eu acho que passa mais desapercebido ali pela empresa. Tipo, 10 empresas fizeram demissão em massa, a sua tá ali no meio e acaba não sendo lembrada. Comparando a você ser a única que fez uma demissão em massa no ano. Então, eu acho que tem um pouquinho também dessa, não só o problema financeiro, para a empresa tentar se sustentar ou se manter, mas também um pouquinho do efeito manada aí. Também acho que tem um pouco disso, sabe? Eu queria até voltar um pouquinho aqui na conversa ali, pegar um ganchinho ali da primeira fala de Aguiar, né, que eu acho que a gente precisa dividir também ali uma questão do layoff e do facão, né? Que eu acho que tem uma coisa um pouco diferente, né? As empresas aqui colocam muito isso, é um layoff e tal, né? Eu estava até aqui com um termo aqui, né, que seria uma tradução livre, aí, um período de inatividade, né? Você poderia, inclusive, o funcionário estar afastado sem necessariamente estar demitido, né? De repente, com uma redução ali do seu salário por um tempo para depois esperar ali a empresa voltar, etc. e tal. E o que a gente tem visto, assim, na maioria dos casos, pelo menos, que eu tenho acompanhado ali, foi o facão mesmo ali, que os caras fazem o corte sem dó, né, olham ali só as planilhas e tudo mais e manda todo mundo embora, né, muitas vezes sem nenhuma uma forma humanizada ali de dar essa mensagem, simplesmente cortam os acessos e tchau. E tem uma outra questão também ali, até acho que linka com o que ele estava falando, não foram só empresas que não deram lucro, né? Mesmo algumas empresas ali com bastante lucro, elas estão mandando embora. Muitas vezes isso é uma pressão ali dos investidores, nessas empresas que têm aí, que são abertas aí o capital, né? E aí tem uma pressão forte dos investidores, você lucrou X, mas poderia ter lucrado 3X. Então vamos cortar gastos para a gente, na verdade, continuar lucrando mais em cima aí dos trabalhadores e tudo mais, né? Então acho que também tem esse ponto aí. Eu acho que tem também, passa um pouco também da noção agora, a gente que está aqui na frente, que, né, os empregados ali, perceber que no final das contas é um CNPJ, você tem uma relação ali com esse CNPJ por um tempo e isso passa, tanto de um lado quanto do outro, né? A gente tem que parar, às vezes, de ficar achando que é minha família ali, não, aquele é trabalho, a gente tem um tempo ali, tem que estar preparado para o mercado para quando esse tipo de coisa que vai acontecer, não foi a primeira vez no mundo, não vai ser a última, né? Não sei se já teve um cenário gigantesco assim, né? Porque realmente você vê quase toda semana ali, a empresa tal tá fazendo
um layoff, como eles falam, né? Tá fazendo um corte ali, né? No seu quadro de funcionários e tal, então tem uma questão assim que eu pelo menos não lembro, né? Não sei se no período aqui que eu tô no mercado de trabalho, não lembro de algo assim tão gigantesco, né? Os pontos que o Yuri colocou ali, talvez a pandemia, um cenário econômico global, né? Talvez a falta de gestão das próprias empresas também, né? Durante esse período, sai contratando que nem um doido ali, sem realmente pensar no amanhã, naquela competição louca. A gente falava antes até da bolha tech, né? Você vê muita gente sendo contratada rapidamente, sendo promovida ou pulando de galho em galho, né? Muito rápido e conseguindo salários às vezes bem altos, sem ter talvez a bagagem técnica e tal. Isso foi acontecendo também, então não sei se as empresas não conseguiram perceber isso e criaram ali uma bolha ali que estourou. É muito difícil falar todos os motivos reais, talvez cada empresa também tenha os seus N aspectos e tal, mas acho que é um ponto aí que eu realmente nunca tinha visto. Espero que não tenhamos aí uma ainda não acabou, na verdade, né? Às vezes a gente dá uma esquecidinha um pouquinho no assunto, você vê, já teve outras empresas agora aqui perto da data que a gente está gravando, já teve outras, um pouco mais escondidas ali que eu vi, né? Mas espero que a gente tenha passado assim do pior aqui e talvez comece a se regularizar de novo ali, porque tá complicado, né? O negócio tá feio. E, cara, realmente o clima de insegurança, até para quem fica nessas empresas, é terrível, né? Eu vou até falar um pouquinho em cima da última coisa que eu comentei aqui, né? Que é da transparência, né? Infelizmente, as demissões, mas tem empresa... Eu achei legal esse gancho que o Yuri falou, né? Pô, tem gente que bateu o lucro de meta e fez o corte ali, né? Eu acho que tem gente que aproveitou o embalo, não tinha pensado nisso. Mas antes de falar, uma outra coisa que eu acho que pode ter incentivado essas empresas que bateram a meta, né? E de lucratividade ainda assim mandaram gente embora e aproveitaram ali o embalo. Falando um pouquinho também de transparência, eu acho que tem empresa que ela não foi transparente, assim, tipo, foi demitindo, conheço assim, algumas empresas que foram demitindo aos poucos, sabe, em ondas, para não parecer que, não, estamos fazendo um layoff, né, foi demitindo ali aos poucos e tal, quando você foi ver, né, soube até de casos onde a empresa falou que não ia demitir mais ninguém e daqui 15 dias, outra porrada, um monte de gente sendo mandado embora. Então, assim, como eu falei, eu acho que transparência é uma coisa muito importante, né? Como eu acho que já ficou claro aqui, que empresa nenhuma é obrigada a ficar com um funcionário que ela simplesmente não quer. Tipo, não, quer mandar, é um direito dela mandar alguém embora, seja qual for o motivo. Agora, o problema é não ser honesto, né? Olha, estamos te mandando embora por causa disso, isso, né? Eu acho que a transparência, até porque o mercado de tecnologia, apesar de parecer grande, ao mesmo tempo também é pequeno, né? Quantas vezes eu já trombei com colegas ou trabalhei em empresas onde outras pessoas trabalharam e muitas vezes a gente pede opinião, né? Tô procurando um trampo, tô vendo que você tá nessa empresa, me fala um pouco dela. Ou você já passou nessa empresa, o que você achava de lá? Né? E hoje em dia, né? Poxa, é meio datado dizer isso, né? Mas estamos num mundo globalizado onde as pessoas se comunicam, hoje tem fácil acesso. Eu não sei se as empresas estão se preocupando muito com isso, eu acho que não, mas a gente sim, do lado funcionário aqui a gente se preocupa sim, acho que a maioria tem isso em mente, né? E até puxando um pouquinho aqui pro lado do que o Yuri tinha comentado, eu acho que assim, falando do cenário brasileiro, gente, tem tanta coisa que pode ser assim, além da pandemia, né? Poxa, tem acho que o cenário político, acho que toda vez, né, a gente teve uma troca de presidente, independente de quem saiu ou de quem entrou, sempre uma incerteza, né? Sempre tem aquela galera que apoia um lado ou apoia o outro, e aí quando acontece uma mudança dessa, tem quem não gosta de quem entrou, né, saiu quem ele gostava, sempre, isso é normal, isso acontece, né? Enfim, e mais puxando aqui isso falando de Brasil, né, mas falando agora de mundo, cara, eu acho, eu só pensei nisso agora que o Yuri comentou. Vocês não acham que pode ter a ver com inteligência artificial? Isso aí? Porque eu tava pensando o que aqui? Por exemplo, eu vi empresas, eu tenho aqui um exemplo da Microsoft, onde ela mandou a galera embora, mas ela investiu milhões, ela encerrou setores, mas investiu milhões em outros. Então, assim,
ela ainda tinha dinheiro ali para fazer alguma coisa, seriam para manter esses funcionários. Mas, assim, né, eu tô falando do que a gente consegue enxergar. Me parece que ela mandou a gente embora para poder possibilitar investir num negócio que parece que, eu não sei se é o futuro, o presente, o hype, não sei como categorizar, mas é o que tá aí, é a coisa do momento, a inteligência artificial, né? Então, vocês acham que pode ter a ver a inteligência artificial com isso? Porque, mano, tá todo mundo investindo nisso, né? Aquele dia a gente vai ter um programa aí pra falar um pouco de chat GPT. Até lá o Yuri já vai ter brincado, né, Yuri? O chat GPT. E assim, depois dele, independente do quão assertivo ele é, ou quão bom ele é ou não, depois dele, cara, tá todo mundo soltando aí seus monstrinhos, sejam eles prontos, ou beta, ou em alfa, ou não funciona direito, mas tá todo mundo soltando, porque virou a corrida do ouro, né? Quem saiu na frente... Eu tava pensando aqui, assim, né, do que você tá falando. Isso talvez aconteça, né, dessa questão, acho que é um dos fatores. Acho que quando a gente tem um fenômeno tão grande, com tanta gente, tanta empresa grande, nunca é um fator só. Eu costumo dizer, assim, quando uma coisa dá merda no trabalho, nunca é uma coisa só. Não é um dev que colocou uma linha errada no código. É um dev que colocou um negócio errado, um QA que não olhou, alguém que não refinou direito os requisitos, com observabilidade que não tá... Enfim, é uma cadeia de eventos que chega e dá aquela catástrofe, né? E você falando aí de, por exemplo, Microsoft, né? O Yuri também citou bastante Google ali, das Big Techs, né, na verdade, né? Cara, eu acho que assim, dinheiro esses caras têm, muito. Eu acho que eles estão, de repente, vendo que, poxa, a gente no passado apostou talvez em coisas erradas, estamos redirecionando aí, né? Se mudar ali a rota dessas empresas. A Meta, por exemplo, ali, né? Eu estava acompanhando ali um pessoal falando muito da SXSW, acho que é isso. Um evento assim super, né? No ano passado, acho que falavam muito de... como que é aquele esquema de... Não é cripto, blockchain, tá? Falavam muito dessa coisa, né? Já não é mais tanto isso, já agora estão muito para essas coisas de inteligência artificial e tal. O que mudou tanto de um ano assim para cá? Pode ser essa questão. O metaverso ali parece que morreu, né? A Meta mesmo parece que já tá existindo, fez todo um alvoroço ali no mercado, falou, investiu um monte e hoje já não tá. Então, as empresas também não sabem muito bem, acho que, para onde elas estão. E aí tem um fator, né, geral ali do mundo, né? A gente teve pandemia, a gente tem guerra na Rússia que impacta pra caramba no mercado geral ali de petróleo e tantas outras coisas. Então, nunca eu acho, uma coisa só, né? Tem uma série de fatores e acho que a inteligência artificial tem feito também as empresas olharem ali para outras questões, não sei aí também o quanto que isso influenciou, mas também eu acho que tem um dedinho, sim. Sobre a inteligência artificial é o seguinte, eu sempre sou o cara pessimista, sabe? Tem até uma metodologia pois é, tem uma metodologia que diz que a estratégia do 10º homem, né? Se 9 pessoas concordam com uma coisa, é devido o 10º discordar de todas, né? Para não trazer o óbvio e falhar no final. E eu sempre fui considerado como o 10º homem, o cara que sempre traz negativo. Por que eu digo isso sobre inteligência artificial que o Aguiar falou? Eu acho que é uma baita tecnologia que vai ajudar bastante, mas substituir eu acho que não, talvez ainda não, né? O que eu posso dizer? Por exemplo, já uso algumas IAs que são interessantes. Por exemplo, você já deve ter visto o Copilot do Git, algo que eles estão implementando lá, e tem uma que é fantástica, que ele consegue redigir a descrição do seu PR baseado nas suas alterações do commit. Poxa, aquilo é fantástico, cara, porque às vezes eu passo uns 30 minutos pensando, escrevendo, eu comitei, sei lá, uns 30 arquivos, e eu vou ter que olhar arquivo por arquivo para dizer o que eu comitei lá. E essa IA entrou lá e porque ele consegue entender o que foi que eu fiz. Talvez não perfeitamente, mas obviamente vai sofrer evoluções. Então o que eu estou querendo encaixar aqui? Ele não vai substituir o meu trabalho. Eles ainda vão precisar de me mandar os commits. Mas a IA está lá para facilitar e para melhorar o meu trabalho. Por que eu digo que o IA hoje ainda não vai substituir o trabalho? Eu acho que esse é um gancho que acho que o Peixoto, a gente pode desenvolver aqui um pouco. A gente viu que, pelo menos eu acompanhei, a grande questão dos layoffs
eles focaram em alguns cargos específicos, né? Eu acompanhei e a maioria das empresas focaram na extinção de determinados setores, determinados cargos dentro da empresa. Um deles foi os agilistas e em algumas outras partes foram os QAs. Eu passei por isso, outros amigos meus passaram por isso e eu vi outras empresas fazendo isso. E aí eu pergunto, por que eles extinguiram esses cargos? Será que a IA entrou lá para substituir esses cargos? Acho que não. Acho que a IA ainda não faz o trabalho que o agilista faz e nem faz o trabalho que o QA faz. Então por que eles focaram os layoffs assim, em cima desses caras aí? Porque para mim, eu acho que a função do QA ali é essencial dentro da entrega de um produto. Poxa, você você tem que trazer qualidade, você tem que trazer resiliência, trazer confiança ali do produto. E o QA, ele não é só o cara que testa, né? Ele é o cara que vê a visão como um todo. Eu queria fazer uma pergunta em cima da sua pergunta. Diga. Isso é uma coisa que eu não tenho realmente ciência, tá? Só para você complementar aí. A gente viu esse cenário aí da questão dos agilistas e QAs, acho que teve muita empresa que fez isso mesmo, aqui no Brasil. Fora, você acha que foi também? Isso realmente eu não sei, assim, fora do Brasil. Foram os devs, foram os QAs? Sobre isso. Na onde eu trabalho atualmente, tem algumas empresas que tem alguns profissionais de alto escalão que vieram de fora. O que eles trouxeram pra gente? Eu não vou discordar deles, as experiências deles são fantásticas, passaram em Big Techs e vieram lá para agregar valor pra gente. Mas o que eles trouxeram pra gente? A estrutura atual que a gente trabalha hoje no Brasil não é como está sendo aplicada lá fora. E ele disse que uma das funções é a dos agilistas e dos QAs. Eles disseram que lá fora não tem essa estrutura de squads e nem que precisa ter agilista e QA dentro de squad ali acompanhando. Eles trouxeram isso. Eu já vi em outras pesquisas realmente que em cima de QAs, e os QAs eles trabalham em cima de automações de testes em cima dos produtos. Não em trabalhar em cima de cada entrega. Eles trabalham em cima da automação daquele produto, para garantir a qualidade de forma automática, mas não precisar de uma operação humana para aquilo. Isso eu já vi lá fora, eles focando nesse tipo de trabalho. Então, obviamente, se você automatiza uma função, você não precisa mais ter uma pessoa para fazer aquilo, já que está automatizado. E aí, foi o que eles trouxeram de insights para dentro. Por isso, justificativa para o layoff. Estamos tentando nos adequar ao cenário mundial atual. Não precisamos mais de QAs agilistas. Eu não sei, eu já vi isso lá fora realmente, mas eu não sei se isso foi uma desculpa para a empresa para humanizar um pouquinho ali as demissões da galera, né? Mas que de fato tem, e que de fato essa galera trouxe esse insight para dentro. Agora, se é verdade ou não, ou se é uma justificativa da empresa, eu já não sei também. Eu como um dos profissionais, eu não fui afetado, tá? Hoje não passei aí nesse cenário aí de ser demitido, mas estou num dos cargos aí citados que que foram fortemente cortados aí nas empresas, que é o QA, né? Eu sou talvez até mais pessimista nesse ponto aqui principalmente QA durante muito tempo foi muito subvalorizado, se é que tinha alguma valorização ali nas próprias empresas, né? Sempre foi visto mesmo com custo, né? E ali é aquela coisa, você vai precisar fazer um corte, você tá querendo, por qualquer motivo que seja ali, você precisa fazer, você vai olhar onde você consegue tirar. Você precisa entregar a feature, a cabeça, tá? Não tô falando que eu concordo exatamente 100% com isso que eu vou falar, mas a cabeça dos gestores eu preciso dos devs para entregar a feature. Aí depois a gente vê um jeito de que isso saia de uma qualidade ok, né? O que ele não vai entregar feature. Então, acho que a cabeça dos caras passa muito por isso, né? Se você tá com dificuldade na sua casa, na sua vida pessoal ali, a primeira coisa que você corta, geralmente, academia, se você tá fazendo, né? Uma coisa que vou continuar vivendo sem academia, sua saúde talvez vá pro lixo depois, você vive sedentário e tal, mas você tem que fazer uma escolha e acho que passa um pouco por isso aí. Os agilistas também acho que é um pouco disso. Tenta... a gente já sabe o ágil, a gente... Então, aí eu acho que talvez muitas empresas, inclusive... Isso vale pro QA também, tá? Não só pros agilistas que eu vou falar agora, mas talvez não seja compreendido o papel desses profissionais dentro dos times real e talvez passe um pouco também será que a gente está fazendo o trabalho de QA direito? Será que a gente está fazendo o trabalho de agilista direito e para mostrar para as empresas ali o que está fazendo? Será que a gente fez mesmo assim?
ainda assim as empresas estão nem aí. Não sei, é muita variável ali, mas acho que acontece mesmo esse ponto aí que você citou, Yuri. Eu vou fazer um contraponto aqui, até esse movimento que você falou, Yuri. Eu acho que, cara, eu não conheço assim tão bem, né, o cenário mundial, como as empresas, né, fora do Brasil estão trabalhando. Com certeza o Brasil sempre está um pouco atrás, infelizmente demora a seguir tendências, né? Mas eu acho que um grande contraponto aí em cima disso é que, assim, até falando, né, e também em cima do que o Peixoto falou, né, você ir cortando algumas camadas, né? Você vai cortando ali e deixando realmente o que é básico, o que é mais básico para entregar. Só que eu acho que conforme você vai cortando essas camadas mais acima, essas camadas elas adicionam qualidade, né? Aí só que a gente fala assim, poxa, mas tirando esse cara, a responsabilidade simplesmente não some, ela vai para algum lugar, né? Eu já vi até a gente conversando num programa do Roadmap de Front-End, tava lembrando aqui, teve até uma declaração lá da Adriana que conversou com a gente, falando assim, não, o próprio dev faz o teste, o próprio dev faz não sei o quê. Só que assim, não é só jogar isso na mão dele, né? Tem desenvolvedor que não sabe fazer um teste unitário, não sabe o que deve testar, como testar. Tem gente que, cara, já vi cada teste. Triste. Não é só conhecer a ferramenta, né, que vai fazer o teste de unidade, é saber o que testar. Passa muito por aí, né? Exatamente, porque tem um contraponto de você, tipo, você jogou uma responsabilidade que talvez essa pessoa não é especialista, da qual tem que ter uma capacitação, porque caso contrário é só mero acúmulo de funcionalidade. E eu acho que, naturalmente, mesmo que o desenvolvedor não receba essas atribuições, como, por exemplo, o papel do agilista, você tirando um agilista dali de dentro, e só para deixar claro, eu mesmo nunca trabalhei num lugar onde tinha um agilista declarado, né? Eram já pessoas do time que assumiam mais esse chapéu, mais essa função. Então, assim, se não é um time maduro, se não é uma pessoa talvez com a flexibilidade, vou dizer nem maduro de experiência, mas acho que a mente aberta para trabalhar dessa forma, de ter uma autonomia e ali com o grupo, porque o que isso gera? Quando você bota uma pessoa do time como agilista, sem ele ser um agilista, tem aquele fato de, sabe, quando você tem uma pessoa tentando ser chefe, mas ela não é chefe declarado, ela não tem o respeito, vamos dizer assim. Então, vamos dizer, você não tem os poderes do agilista de impor certas coisas, esse tipo de coisa. Então, tem que ter um time bem mente aberta ali para poder assumir essas coisas. Então, em resumo, abrir a mão da qualidade, eu acho que isso se chama abrir mão de qualidade. Só que se não houver o contraponto de você capacitar essas pessoas para isso, que eu acho que certamente não está tendo em muitos lugares, né? E falando também do cenário do Mundial, eu estava até lembrando aqui o próprio modelo de squads que o Spotify inventou, ele mesmo hoje não usa mais. Então, assim, por um lado, talvez até faça sentido, Yuri, o que você está falando aí, né? Poxa, a gente vai seguir tendências de potências, né? Não é normal você tentar seguir o modelo de quem está dando certo. Eu acho que pode ser que isso está acontecendo mesmo, mas eu não sei se está tendo uma preocupação, né? É que nem o pessoal da física costuma dizer que energia, ela não simplesmente desaparece, ela só muda de forma, né? Ou como a gente fala de complexidade, né, em arquitetura de software ou coisas do tipo, ela simplesmente você não elimina a complexidade, ela muitas vezes só muda de lugar, ou ela vai para camada, ou ela vai mais para as camadas inferiores ou superiores. Você tem que escolher onde faz mais sentido deixá-la. Então, não sei, em resumo, acho que as pessoas, se esse é o movimento no mercado, esse é o motivo, eu acho que talvez esteja faltando um pouco de conscientização por esse lado. Eu ainda vou mais profundo, tá? Eu acho que o mundo é cíclico, sabe? Eu acho que tem a ver um pouquinho com a memória do ser humano ser particularmente curta. As coisas que aconteceram no passado, às vezes voltam a acontecer novamente, né? Eu tiro isso porque eu passei tecnologicamente por isso. Quando eu programava no passado com ASP clássico, você fazia aquela programação dentro do código, dentro da página HTML tinha código lá, condicionais e lógicas para gerar o HTML lá tudo. Depois surgiu a forma de que isso não era uma boa prática, né? E a gente trabalhou muito tempo com isso. E agora voltou um pouquinho, né? Se você pegar, por exemplo, a tecnologia do Blazor lá, do Razor, ele traz o código dentro da página novamente. E eu fico assim, poxa, eu trabalhei com isso, disseram que era uma prática, agora estão trazendo isso de novo, dizendo que é uma tendência para trabalhar. O que é que acontece?
Agora eu trago esse contexto. A galera tá tirando os agilistas do QA, dizendo que é uma tendência mundial e a gente tá tentando se adequar a eles lá. No passado isso existia também, não sei se você lembra, mas existia um cargo chamado Webmaster. O Webmaster era o que fazia tudo, né? Programava o front, o back, as integrações, fazia tudo. E aí começou a surgir o back, o front, o mobile, o QA, os agilistas e tal, e formou essa estrutura de squad. O que está acontecendo? Eles estão querendo diminuir o escopo e trazer as responsabilidades de volta. Eu estou passando por isso. Os QA saíram e agora é a atribuição do dev fazer o trabalho de qualidade. É a atribuição do squad fazer o trabalho de agilidade. O ponto que você falou é o que eu vejo na prática. Tirou camada, diminuiu qualidade. Por quê? Quando a gente vai trabalhar no novo produto, a gestão pergunta, beleza, qual é o prazo, qual é a estimativa de entrega e tal. Cara, o agilista trazia isso perfeitamente numa planilha, em dados representados lá. Olha, essa squad aqui, ela tem uma performance baseada nas entregas que eles fizeram, então 90% de chance desse produto ser entregue em até 90%. Ele tinha isso porque ele fazia o trabalho dele lá de fazer o acompanhamento das atividades do time. Hoje, quando a gente vai pegar um novo produto e estimar prazo, eu não fui treinado, eu não fiz o papel do agilista, então eu não tenho esses dados que eles traziam lá para apresentar para a gestão. Então o meu prazo não vai ser 100%, tudo bem que ninguém acerta prazo, né? Mas não vai ser aproximado àquele valor que eu vou entregar, porque eu não tenho embasamento com dados como o agilista tem. Ou seja, eu vou diminuir a qualidade. Nem tempo para parar para ver isso, né? Você tem que fazer outras coisas. Tem uma pessoa que estava ali focada em resolver esse problema para você. Eu fui contratado para entregar código, vou entregar código. Agora estão querendo que eu faça gestão lá da sprint, da daily, ou do board, impedimentos. E aí eu também tenho que fazer os testes de integração, teste de performance, teste unitário. O que está acontecendo? Eu estou virando webmaster. Estou voltando a virar um webmaster, né? Daqui a pouco tira no front-end e tu vai virar full stack aí. É isso que eu tava pensando, eu já tô com medo do front. Não precisa mais do front, porque bota o back aqui para virar full stack. E pronto, aí ele faz aí front, mobile, back, teste, qualquer squad, todo, deixa só um dev lá e pronto, entendeu? Eu vejo isso como se fosse um cenário cíclico. A galera vê no passado, disse que não era uma boa prática, mudou, e agora tá vendo que isso não é uma boa prática, tá querendo voltar. E eu acho que daqui a uns anos vão querer trazer os caras de novo, porque quando voltaram, viram que teve uma experiência ruim, sabe? Às vezes eu fico achando que a galera fica só vendo os pontos negativos da situação que está atual. E aí acha que se juntasse tudo isso no scope só, seria positivo. Quando junta isso e começa a trabalhar nesse sentido, ele começa a ver os pontos negativos dessa nova função que ele criou. E aí começa a ressaltar os pontos positivos de quando tinha várias camadas lá. Aí toma a decisão, vamos dividir isso, vamos descentralizar essas responsabilidades e vamos voltar a ter squad. Aí começa o ciclo de novo, sabe? É isso que eu acho que acontece nesse cenário hoje. Acho que a gente vive num mundo que procura bala de prata para tudo, né? Isso. E aí, por exemplo, eu, assim, se fosse basear todas as decisões, assim, depender de mim, baseado na minha experiência, eu nunca ia recomendar Scrum. A minha experiência com o Scrum sempre foi muito negativa, assim, para mim nunca funcionou, né? Hoje eu trabalho com Kanban. Aí eu posso me perguntar o seguinte, Kanban é melhor que o Scrum? No contexto que eu estou hoje, com certeza. Talvez na sua empresa ali, que você está ouvindo, né? Talvez na sua empresa o Scrum resolva e tudo mais. Então a gente... o Spotify fez um negócio de squad e tal. Naquele momento, para aquela situação, para aquele contexto deles, talvez fizesse sentido. E as coisas mudam, inclusive. Você não precisa morrer. A gente tomou essa decisão, vamos morrer com isso. Então acontece isso daí. Acho que a gestão das coisas aqui que eu vejo... Não sei se isso lá fora, não posso falar, porque não acompanho assim. Estou trabalhando aqui no contexto do Brasil somente. Eu acho que às vezes a gente tem um pouco disso também, né? A gente viu que alguém falou ali e tal. Tinha um gestor meu ali que ele falava muito assim, mas a Apple faz isso. Cara, a gente não tem, sei lá, um quinto, um sei lá quanto do tamanho do problema que a Apple tem. Tipo, não cabe fazer. Beleza, porra, a Apple é a Apple, mas a gente não. A gente não tem os problemas que a Apple tem. E vice-versa, então não faz sentido eu olhar simplesmente só porque alguém top
que é gigante, resolver um problema deles daquele jeito, a gente tem que resolver. E acho que passa muito da gestão aqui, acontece isso. A gente tem que contratar um mundo de ideia, sai contratando que nem o doido sem pensar na manhã. Aí depois, que não deu certo tudo que a gente planejou, sai demitindo todo mundo. Aí a gente volta na questão do layoff, né? Então acho que tem um pouquinho da gente parar e analisar qual que é o meu problema. O que a gente está querendo resolver? Qual é o orçamento que eu tenho para resolver isso daí também, né? Então também tem um pouquinho ali, né? A gente tá falando ali, nem entrar tanto no... Então, simplesmente tem uns caras que não estão nem aí para, né? Simplesmente é aquela coisa, né? Olhou planilha, não bateu o número que eu queria, sai cortando tudo que dá. Mas acho que tem muito também da gestão, né? De simplesmente não olhar e ver os seus erros, aprender com eles e redirecionar de uma forma... daqui a pouco não deu de novo, sai cortando de novo sem replanejar e fica no ciclo, né? Então acho que vai por aí. Só para finalizar aqui o nosso papo, eu queria deixar aí para quem está ouvindo a gente uma dica. Eu não sou de indicar pessoas, não sou de indicar coaches, mas acho que essa pessoa vale a pena de vocês verem. Tem o Luciano Santos no LinkedIn. Ele foi um cara que já trabalhou em Facebook e tal. Hoje ele escreveu um livro ali sobre carreira. E ele sempre falou assim, a gente tem que cuidar da nossa carreira, a gente não tem que ficar se preocupado com o crachá que a gente tem hoje. O crachá ele passa, então amanhã você vai estar usando o outro, talvez você vai ficar um tempo sem o crachá, então... invista na sua carreira, se a gente não se preocupar, ninguém vai se preocupar, então foca aí no que faz sentido para você, no seu crescimento profissional. Empresa, ela passa, não acha que vai ser para sempre isso não, tá? Então, se a gente conseguir se preocupar com nós mesmos, assim, já é uma grande ajuda. Aí sigam lá ele tem várias dicas legais sobre carreira, eu acho que pode ajudar aí, talvez, nesse momento também, né? Se você está, de repente, passou por um layoff aí e tá desempregado e tal, como que você pode, de repente, voltar ali e rever como que você lida com essa questão de mercado. Ninguém tá isento, tá? Pode acontecer com qualquer um. Eu vi sócios sendo mandados embora, então acontece com qualquer um. Não é fácil, e acontece, né? É que nem o Peixoto falou, eu acho que você tem que focar... Acho que talvez, né, a primeira coisa que alguém pode pensar, nossa, que cara egoísta, ele não tá pensando na empresa, tá pensando nele. Ué, mas a empresa pensa nela também, assim. Eu não sei em que momento as coisas se perderam ao longo da jornada, mas eu acho que a primeira coisa que você faz... Claro, a empresa, em algum momento, ela tem atitudes para se preocupar com o funcionário, e o funcionário, poxa, ela se preocupa com os interesses da empresa, é uma troca, né? Mas um não pode se preocupar com o outro ao ponto de abrir mão de si mesmo, né? Então, um funcionário, cara, continua pensando na tua carreira, né? Não faça uma carreira, não se preocupe em fazer uma carreira de tão longo prazo. Acho que principalmente hoje, não sei se tem alguém pensando em ficar, 15, 20 anos. É um baita de um desafio, se você quer, mas é até mesmo por mercado, é cíclico, né? A gente tá passando hoje por uma barrigada aí que, né, pegou um monte de gente. E isso acontece, não sei se em todos os setores, mas... acho que cedo ou tarde acontece. Bom, gente, esse foi o papo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês não tenham sido demitidos. Se vocês foram, eu espero que vocês consigam aí, serem recontratados, né? Como o Peixoto falou, invistam em sua carreira. Eu sei que o cenário de cada um aí pode ser bem diferente, né? Cenário financeiro, como é que vocês vão passar esses meses? Puxa, como é que eu vou investir num curso? Mas acho que até vale um outro programa, né, para falar especificamente aí de demissão, de como estar preparado para esse tipo de coisa e saber que não é o fim do mundo, não. Isso acontece. Busque se preparar para voltar ao mercado, saiba, enfim, investir em si para que você possa voltar aí a conseguir entrar no mercado novamente. Bom, é isso. Se você ouviu esse programa até aqui, muito obrigado e até a próxima. Tchau. Calling it quits now, baby, I'm a wreck. Crash at my place, baby, you're a wreck.
time I'm walking out, I can hear you telling me to turn around. Fighting for my trust and you won't back down. Even if we got our